Olá, hoje quinta-feira, dia 9 de março. Peçamos ao Espírito Santo, que vem em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome de Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão replicou-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra que Jesus, essa parábola que Jesus apresenta no Evangelho desse dia 9 de março, é dirigida aos fariseus de um modo muito duro. Aqui nós temos 2 situações muito importantes. Como vivemos é a maneira em que nós estaremos após a morte. Aqui Jesus deixa muito claro que a falta de caridade do rico é o grande sinal aqui de muitos que vivem nos dias de hoje. Se regalam com as comidas, com as mordomias, com o sossego da vida e não se preocupam com a necessidade do próximo. E por isso aproveitam tudo o que têm, não olhando para fora e vendo aqueles que realmente precisam. Com isso, é essa maneira que escolheram viver. Lázaro, porém, ele é o homem do sofrimento, o homem da necessidade, o homem que está ali à disposição para ser ajudado, porque ele é o homem da necessidade. Lázaro é aquele que tem todos os sofrimentos, todas as dificuldades. Ele representa aquele homem que realmente passa por todos os obstáculos que a vida pode lhe propor. Essa é a maneira com que Lázaro vive. E por Lázaro não ter a escolha de ter outra vida, ele é remetido aos céus quando morre. E quem cuida dele é o pai Abraão, como diz a parábola de Jesus. Recolhe-o ao seu seio.
E recolher ao seu seio é abraçar aquela alma em que teve tanto sofrimento durante a vida. Aquela alma sofredora, ela é abraçada. E aquela alma que viveu todas as suas regalias, tudo aquilo em que pôde viver sem olhar para a necessidade do próximo, ela está só, naquele outro lugar onde o abismo separa, que não há possibilidade de se acessar, nem de um lado e nem de outro. E aqui Jesus nos ensina como vivermos e como estaremos após a morte. Quando Jesus cita aqui o rico, ele não leva o nome em consideração, o nome, porque muitos daqueles que ouviam se fazem a pessoa do rico. E aqui é muito importante a gente entender e tomar um cuidado muito grande, porque Jesus também aponta para muitos ricos dos dias de hoje. Eles se fartam, se escondem atrás das alegrias deste mundo e não olham, são míopes aos sofrimentos do próximo. Essa palavra que nos é direcionada nesse tempo da Quaresma remete à necessidade que nós temos de olhar para aqueles que necessitam das coisas mais básicas. É olhar para aqueles que sofrem e padecem de qualquer condição, seja ela de um remédio, seja ela de um alimento, seja ela proteger do frio. São necessidades básicas que, podendo ajudar, poderemos mudar o rumo da nossa morte. Porque em vida, muitos foram agraciados em ter o alimento, em ter a proteção de uma casa, em ter a saúde. E se colocassem toda essa riqueza a serviço do próximo, provavelmente, na morte, os dois vivenciariam algo maravilhoso no seio daqueles que entenderam o chamado de Jesus. Aqui, Jesus apresenta aos fariseus, como apresenta para nós, que nós devemos nos preocupar sim com a necessidade do outro, porque existe a vida após a morte no céu e a vida após a morte no inferno. Não existe outro caminho, porque existe um abismo entre esses dois lugares. Ou você vive esperando morrer e ir para o céu, ou você vai viver morrendo e indo para o inferno. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, que nos ajude a mudar o rumo da nossa vida para que possamos ter uma boa morte. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã.